Fala, meu querido, chegamos com mais uma questão aqui da prova do Enem 2022, provas de segunda aplicação, que traz uma questão sobre o tema da refração e também sobre a reflexão total. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre como funcionam as fibras óticas. Sempre o Enem, ou sempre não, né? Mas boa parte das questões que caem aí sobre fibras óticas são questões mais teóricas, não literais, né? Mas mais teóricas, e o Enem adora esse tipo de questão. Bora com a gente entender um pouquinho do que está acontecendo nessa questão. Então, ele está falando o seguinte: ó, nas áreas de comunicação, a demanda por um grande volume de dados exige a transmissão de alta frequência. Há uma inovação nesse sentido foi o desenvolvimento da fibra ótica que faz uso da luz como portadora de sinais. A fibra ótica é um meio de propagação da luz formada por duas camadas de vidro com índices de frações diferentes. Maravilha. Considere que a camada externa da fibra apresente o índice de fração N2 e a camada interna o índice de fração N1, como mostrado na figura. Vamos traduzir para você aqui o que, que acontece? Não, o objetivo dessa diferença é obter a condição de reflexão interna, essa é a palavrinha mágica, tá? Reflexão interna total do sinal óptico que ocorre da camada interna, de forma que ele se propague por toda a extensão aqui da fibra. Maravilha. Então, o que está acontecendo nessa situação? Veja, o feixe de luz está vindo aqui, ele está batendo na superfície que separa os dois meios, e quando ela bate nessa superfície, ela sofre reflexão. Então, ó, sofreu reflexão aqui, e aí depois ela bate aqui de novo e vai seguindo o seu caminho, assim por diante. Esse é o fenômeno que está acontecendo no que a gente chama de reflexão total dentro aí da fibra ótica. Vamos colocar aqui uma cor só para a gente dar um destaque. Ó. Lembra que essa aqui é a reta normal? Lembra dela? A reta normal é uma reta que é perpendicular à superfície que separa os dois meios, né? Então eu tenho o meio N1, o meio N2, e aqui eu tenho aqui de novo uma reta normal e outra reta normal aqui, vou colocar ela bem bonitinha para você. O que, que dá para a gente falar sobre essa reta normal, né? Dá para a gente chamar esse ângulo aqui, ó, de ângulo de reflexão, chamar ele de θ, e aí, consequentemente, esse ângulo também vai ser θ. Uma das leis da reflexão me diz que esse ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, e aí, se você chamar isso aqui de alternos internos, né, a gente também fala que esse ângulo é θ, esse ângulo é θ, de novo, alternos internos, aqui é θ, e assim por diante. Então ele vai sofrendo reflexões sempre com o mesmo ângulo e vai fazendo o seu caminho aqui, a luz vai fazendo esse caminho dentro da fibra ótica. Só que aí o que, nós precisamos entender o que está sendo perguntado, né? Quando ele fala de reflexão total, todo feixe de luz aqui realiza esse movimento e não, entre aspas, aqui escapa nenhum feixe de luz para a refração. Então o feixe de luz vem e bate aqui e não tem uma parcela de que sofre refração. E aí a pergunta dele é a seguinte: a tecnologia envolvida na confecção das fibras óticas deve garantir que o ângulo de refração. Veja, o ângulo de refração aqui, se ele existisse, ele não poderia aparecer para a gente. Como assim? Se eu pensasse o que é o ângulo de refração, né? O ângulo formado entre a reta normal, que é essa reta verdezinha aqui de cima, e a superfície. Então, por exemplo, se o feixe de luz entrasse por dentro, que no caso aqui dos ângulos de nulo, né, o caso dele ser nulo, o feixe de luz entrando aqui, ele faria teria essa situação, porque o ângulo zero é entre a reta normal e o feixe de luz. Nessas situações, você está vendo que se o feixe de luz de vermelho aqui, não que pudesse mudar de cor, mas se ele seguisse uma parte dele, ele entraria e sofreria refração, ele passaria do meio N1 para o meio N2. Se ele fosse um ângulo de 45 graus, como esse daqui, ele também sofreria refração. Então, a situação que pelo menos garante isso é de que esse ângulo entre a reta normal, a reta anormal aqui, e o feixe de luz, ele deve ser um ângulo de 90 graus para que não aconteça a refração. Então, a ideia que se monta aqui, fazendo a ideia da lei de Snell, né, se a gente montasse assim, é N1 seno I é igual a N2 seno R.
não é verdade? Então, se a gente usasse a reflação que a gente está usando, N1 seno θ, que é o ângulo de incidência, para que isso aqui acontecesse, esse N2 teria que ter um valor aqui de seno de 90 graus. Por que que a gente está garantindo isso para você? Que ao mínimo isso acontecesse, porque aí eu não, o ângulo de refração, qualquer que seja, nulo ou, ou 45 graus, ele deixa de ter a reflexão total. Então aqui eu já tenho um ângulo que permite essa condição na reflexão total. Não é o que está acontecendo aqui de fato, né? É só uma análise que a gente está estudando, né? Não, não pode entrar ângulo, ele não pode ficar, ele passar do meio N1 para o meio N2, né? Então, a ideia que a gente está montando nesse sistema é de que ele tenha pelo menos o ângulo de 90 graus. Então, chegamos na, na alternativa D ou na alternativa E. Mas aí, o que que você precisa agora lembrar na reflexão total? A reflexão total, a gente deve lembrar que o meio que você está se propagando, né, o meio onde o N1, que é o meio de propagação, ele precisa ser maior do meio que no meio para onde ele iria, para que acontecesse a reflexão total. A reflexão total é esse fenômeno em que só ocorre se o índice de refração de onde eu estiver caminhando por aqui for maior do que o índice de refração para onde eu irei, né, para onde possivelmente sofreria essa refração. Se fosse o contrário, eu não consigo realizar o fenômeno da reflexão total. Então, nessa aqui eu troquei, né? É o contrário, né? O N2 ele tem que ser maior. O meio onde eu estou, aqui onde se propaga, né? Eu coloquei o N1, deixa eu colocar certinho aqui, tá certo. Falei que era o contrário, mas estava certo. O meio onde eu estou precisa ser maior do que o meio onde ele possivelmente iria para sofrer refração. Então, o N1 deve ser maior do que o N2 para que o fenômeno da reflexão total acontecesse. Se fosse o contrário, se o meio N2 fosse maior que o meio N1, a proposta da reflexão total se tornaria inviável. Então, a gente chega na alternativa E aqui com as seguintes soluções. O ângulo que deve garantir um ângulo de refração de 90 graus para que não sofra refração e ocorra reflexão total, e que a condição que tenha é que o índice de refração do meio onde eu estou deve ser maior para o índice de refração onde possivelmente eu iria. Então, o N1 seria maior do que o N2. Dessa maneira, resolvemos assim a questão 93 da prova do Enem de segunda aplicação. Eu espero que você tenha entendido. Se não, não deixe seus comentários por aqui e também não deixe de se inscrever, mandar sua mensagem para a gente, deixar seu like. Grande abraço e até a próxima. Valeu!